Hoje vou te contar sobre um filme coreano lançado em 2019 chamado Testemunha Inocente. A história é sobre uma menina com autismo que é uma testemunha-chave de um crime. Devido à sua condição, ela não conseguiu testemunhar no tribunal de forma adequada. E qual é a trama por trás de tudo isso? Vamos descobrir juntos. Esse cara é um advogado chamado Young. Ele mora com seu pai e ainda é solteiro. Ele é um advogado excepcional com grandes habilidades, que atualmente trabalha em um escritório de advocacia. Fascinado por suas habilidades, seu chefe o elogia e lhe dá um caso especial. Um caso de assassinato, onde a empregada doméstica é a principal suspeita porque estava no local do crime. Seu chefe diz que o promotor construiu o caso com base apenas no relato da testemunha, onde a única testemunha é uma menina de 15 anos que tem autismo. Por outro lado, na escola, essa menina é Ji-woo. Ela tem autismo, então sofre por isso na escola. Naquela noite, em sua casa, a menina olhou pela janela. Ela viu um homem velho com a cabeça envolta em plástico e sua empregada doméstica em um quarto em frente à sua casa. Ela então gritou histericamente até que seus pais chegaram e a acalmaram. Mais tarde, ela se tornou uma testemunha-chave no caso de assassinato que o Sr. Young estava lidando. No dia seguinte, o Young conhece a empregada que é a suspeita. O nome dela é Mi-han. Antes de interrogá-la, ele pede a Mi-han para sempre ser honesta com ele em todas as circunstâncias, e ela concorda. Então ela conta a cronologia do incidente. Naquela noite, ela ouviu um barulho estranho. Quando ela foi verificar seu patrão, viu que a cabeça dele estava envolta em plástico. Ela tentou ajudá-lo, mas seu patrão continuou segurando o plástico e, em vez disso, a empurrou para longe. Ela não conseguiu contê-lo, então ela tentou pegar algo para rasgar o plástico, mas quando ela voltou para o quarto, seu patrão já estava morto. Depois de contar a cronologia, Mi-han chora e culpa a si mesma por ser lenta para ajudar seu patrão. Ela então pede ao Sr. Young para ajudá-la. Depois disso, ele trabalha no caso com cuidado. Ele assiste à fita de interrogatório da testemunha. Não satisfeito, ele vai encontrar a Ji-woo, mas em sua casa, sua mãe proíbe o Sr. Young de ver sua filha. Sem desistir, ele então conhece uma psicóloga infantil para perguntar o que ela pensa sobre o vídeo do interrogatório. A psicóloga disse que ela é muito inteligente. E o interrogatório correu muito bem porque o promotor parecia entender como lidar com pessoas autistas. Durante o julgamento, o Sr. Young, como advogado de defesa, pede ao juiz para trazer a testemunha para o tribunal, mas o promotor se recusa e diz que a testemunha tem condições especiais e seria perigoso para a saúde da testemunha colocá-la no banco das testemunhas. Mas, depois de deliberar, o juiz decidiu permitir que a testemunha comparecesse ao tribunal. De acordo com o conselho da psicóloga, o Sr. Young tenta entrar no mundo da menina. Ele começa encontrando-a na escola. Lá, Ji-woo está com sua melhor amiga, Shin. Depois de dar a elas cartões de visita, ele tenta fazer algumas perguntas para Ji-woo sobre o que ela viu naquela noite, mas ela se recusa a responder e o ignora. No final, Shin diz que para falar com Ji-woo, ele precisa usar algo que ela gosta, que são alguns quebra-cabeças. No tribunal, o Young apresenta uma testemunha que é uma especialista. Lá, ele apresenta evidências de sua teoria de que a vítima realmente cometeu suicídio. Isso também é reforçado por evidências de que alguns dias antes a vítima comprou gás butano no supermercado. As evidências são recebidas pelo tribunal e o julgamento é suspenso para examinar a única testemunha, Ji-woo. Desta vez ele tenta novamente se aproximar de Ji-woo. Ele comprou alguns quebra-cabeças, mas parece não estar interessada. Sem desistir, desta vez ele as convida para comer. Depois disso, ele a leva para casa. Na frente da casa dela já estava o promotor que parecia próximo a Ji-woo. Ele pede novamente à mãe que permita que ele interrogue Ji-woo, mas ela se recusa. E descobriu-se que Ji-woo o notou pela janela. À noite, ela envia um quebra-cabeça para o Sr. Young. Então, ele o resolve. Depois disso, eles se aproximam. Um dia, ele tenta encontrar Ji-woo. Ele a vê sendo forçada a beber algo por sua melhor amiga, Shin. Porque ela se recusou, Shin então interviu. Ele diz que uma pessoa como essa não é uma boa amiga. Eles se aproximam e, finalmente, a mãe permite que o Sr. Young entre na casa e interrogue sua filha. Depois de fazer algumas perguntas, Ji-woo disse que Shin, que sempre sorri para ela, estava tirando vantagem dela. A cena continua no tribunal. Enquanto Ji-woo está sentada no banco das testemunhas,
testemunhas, ela mantém os ouvidos cobertos. Descobriu-se que ela é perturbada pelo som do relógio. Eles então desligam o relógio de parede e o julgamento continua. O promotor pede que ela conte o que viu. Ji-woo explica o que viu e acredita que a empregada doméstica atacou a vítima porque a empregada sorriu enquanto segurava a vítima. Surpreendentemente, o Sr. Yang, como advogado de defesa, diz que Ji-woo tem um distúrbio do autismo que a fez incapaz de distinguir expressões, o que ele depois prova no tribunal. Depois de humilhar Ji-woo, finalmente o Sr. Yang vence o julgamento e Mi-han é absolvida por não ser considerada culpada. Após o julgamento, ele encontra Mi-han e diz que o promotor está apelando. Ela diz que não está com medo enquanto o Sr. Yang a defender. Ela então se despede para encontrar seu filho. Aqui, o Sr. Yang sente que algo está estranho, porque ela disse anteriormente que não tinha família. Ele então começa a duvidar de si mesmo. Ele tenta recordar suas memórias de tudo sobre o caso. Sua consciência lhe disse que o que ele estava fazendo não era a coisa certa. Por outro lado, na escola, Ji-woo não pode ir para casa por causa da chuva forte. Shin então vem e pede desculpas pelo que fez com Ji-woo. Ela então dá a ela um guarda-chuva e corre para a chuva. Momentos depois, Mi-han aparece e provoca Ji-woo. Ela disse que ela não deveria se envolver em negócios de adultos e então a empurrou para longe. O Sr. Yang se arrepende profundamente. Por outro lado, o promotor está tentando preparar seu recurso. Ele conhece a mãe de Ji-woo para pedir que sua filha compareça novamente ao tribunal, mas a mãe se recusa. Então Ji-woo diz à sua mãe que ela quer ser uma testemunha novamente. Sua mãe a proíbe, mas então ela diz que não pode se tornar uma advogada porque é autista. Mas, pelo menos, ela pode ser uma testemunha para que as pessoas conheçam a verdade, para fazer o que é certo. Em casa, o Sr. Yang recebe uma carta de seu pai. Ele se lembrou de sua motivação para se tornar um advogado. Eu quero fazer coisas boas. Foi o que ele disse ao pai há muito tempo. Na manhã seguinte, o dia do recurso, ele cumprimenta seu pai e sorri. Ele entende o que tem que fazer. No tribunal, o primeiro dia do recurso começa. Desta vez, Ji-woo caminhou com confiança em direção ao banco das testemunhas. Em primeiro lugar, o Sr. Yang prova que Ji-woo tem alta inteligência e ela pode se lembrar muito bem em pouco tempo. Ela também tem audição aguda, o que a torna capaz de ouvir muito bem, mesmo à distância. Seu chefe lhe diz para parar, mas ele o ignora. Ele então pergunta se ela poderia ouvir ou ler o movimento da boca de Mi-han na noite em que a vítima foi morta. Ela disse que pode. Naquela noite, a empregada doméstica disse: "Yikes, isso é simplesmente patético. Se você apenas morrer, meu filho e seu filho podem viver. Vá em paz, por favor. Se você tivesse dinheiro para dar, deveria ter me dado." De repente, o filho da vítima, que foi ao tribunal, tenta sair, mas é parado. O juiz então pede a função do Sr. Yang e o lembra do código de ética que ele enfrentaria. Ele disse que um advogado também é um ser humano, que tem o desejo de fazer o que é certo. Seu chefe então fica com raiva e enlouquece no julgamento. Ele é removido do julgamento pelo juiz. No final, o julgamento é ganho pelo promotor, mas o Sr. Yang consegue o que quer, a verdade, e faz o que é certo. No final do filme, o Sr. Yang está ficando mais próximo e amigo de Ji-woo. Ele também se atreve a expressar seus sentimentos para a mulher que gosta. Nem tudo ao nosso redor é bom, mas o que nos torna bons é se ousamos fazer as coisas certas. E assim nossa história acaba. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos.